Olá, alunos! É a Sol, professora de ensino religioso. Tudo bom com vocês? Esse vídeo tem o objetivo de sanar possíveis dúvidas sobre a disciplina e as atividades que foram enviadas para serem realizadas de casa durante o isolamento social. Mas, primeiramente, o que é o ensino religioso? Essa disciplina compõe os currículos brasileiros desde o Império. Só que naquela época, e até não muito tempo atrás, ensino religioso queria dizer catequese, ou seja, o ensino da doutrina cristã, mais especificamente a católica, nas escolas. Hoje tem uma discussão sobre o papel do ensino religioso, qual o conteúdo, os métodos e principalmente o objeto de estudo da disciplina. Felizmente, o ensino religioso ele foi incluído na Base Nacional Curricular Comum como uma área de conhecimento. E foi definido que o objeto de estudo do ensino religioso é o fenômeno religioso partindo do reconhecimento da diversidade religiosa. Na prática, nas nossas aulas, nós vamos estudar a história das tradições religiosas, as linguagens, as doutrinas, sempre trazendo o máximo possível de exemplos de religiões diversas. Quando a gente fala de religião, o texto sagrado pode ser transmitido de forma oral ou escrito. No Brasil, nós temos duas tradições que ainda utilizam a forma oral para transmitir os seus ensinamentos. São as religiões de matriz indígena e de matriz africana. Essas religiões vão utilizar da contação de histórias para poder transmitir o seu conhecimento religioso. E não só, também as danças, as músicas e outras práticas rituais vão transmitir o conhecimento religioso a cada geração. As religiões que têm o texto sagrado escrito geralmente possuem um livro sagrado. São exemplos dessas tradições: o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Essas tradições elas também transmitiam seus conhecimentos de forma oral, e esses conhecimentos foram compilados em textos, posteriormente transformando-se em livros sagrados. Embora quando pensamos em textos venha na nossa mente a referência a um conjunto verbal, a gente pode ampliar o conceito para imagens, charges, transmissões orais, etc. Enfim, texto é um processo de signos que tendem a transmitir uma ideia ao seu leitor. Um exemplo de um texto sagrado que não é escrito nem oral, mas é um desenho, são as mandalas. São textos pictóricos com função de passar ensinamentos religiosos. Eles retratam o encontro do sagrado e o ser humano. São encontradas em formas de diagramas geométricos feitas em diferentes materiais e muito coloridas. A função principal do texto sagrado é transmitir e organizar os ensinamentos religiosos para as novas gerações. E tem o objetivo de registrar fatos importantes das religiões, sermões, orações, doutrinas e a história. Uma das características do texto sagrado é que ele é reconhecido e validado por todo o grupo religioso. Ele dá um sentido e um significado essencial à realidade. Os textos sagrados, eles trazem os mitos, que são as histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Sobre as atividades, são basicamente leitura e interpretação de texto. Para responder às questões, tem que ler os textos. Na primeira atividade, por exemplo, a resposta da primeira pergunta está no texto. As outras duas dizem respeito ao texto sagrado da religião que vocês seguem. Se não tem religião, fale sobre uma que conhece. As outras questões, que são de marca X, a partir da leitura dos outros textos, do que vocês copiaram no caderno durante as aulas, das outras atividades que fizemos, dá para responder. Leiam com atenção as perguntas. Nas próximas aulas, vamos aprofundar outras questões sobre a narrativa mítica e conhecer um pouco sobre diferentes religiões. Como dica de filme para o final de semana, Cubo e as Cordas Mágicas. O protagonista é contador de histórias.